Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e o tema de hoje é sobre o aumento da arrecadação dos cartórios no nosso país. Pois é, foi baseado em um post da Rede X que eu resolvi trazer esse tema porque deu uma baita de uma repercussão. E eu acho que é muito importante porque sim, tem a ver com a economia do nosso país. E se você curte esse tipo de assunto, não é inscrito aqui no Dose Econômica, eu te peço por gentileza que você dê aquela força aí pra gente, que ajuda bastante aqui no crescimento do próprio canal na plataforma. Sem mais delongas, quero dizer aqui para vocês que eu fiquei surpreso, né, com essa questão da arrecadação dos cartórios do nosso país. Não que não seja algo assim tão inesperado, mas a quantidade de dinheiro que eles arrecadaram nos últimos anos. Baseado nesse post aqui na Rede X, de um colunista do UOL, que eu recomendo a vocês seguirem ele, porque ele fez uma espécie de, vamos dizer assim, de dossiê da arrecadação dos cartórios no Brasil e também de outros privilégios que esse setor do nosso país tem. Ele acabou expondo aí algumas questões interessantes que eu resolvi trazer aqui neste canal e que vão até além do que ele mesmo trouxe ali na reportagem dele. Infelizmente é uma reportagem somente para assinantes, mas na hora que ele vai colocando ali alguns trechos, dá para entender bastante na própria rede social dele. Então dá para acompanhar, vamos dizer assim, alguns pedaços dessa baita reportagem que ele fez. E o que chamou bastante a atenção do pessoal na Rede X foi a quantidade de dinheiro aí que os cartórios arrecadaram desde o ano de 2013 até 2022, que somados já passam em torno de 200 milhões de reais. Se a gente converter isso em dólares, dá quase maior que o PIB aí de alguns países da América Latina, comparado aí a Bolívia, Paraguai. Então, assim, é uma quantidade enorme de dinheiro que é arrecadado em um setor muito enxuto da nossa economia, mas que infelizmente acaba trazendo um baita estrago na produtividade. E como de fato então que essas instituições conseguiram toda essa grande arrecadação? Um dos motivos é que realmente os cartórios eles acabaram, vamos dizer assim, não sei se dá para falar dessa forma, aproveitando a onda do mercado imobiliário, já que o mercado imobiliário cresceu bastante nos últimos tempos. Para você registrar um imóvel, compra, venda ou algum outro tipo de procedimento, você precisa passar pelo cartório. Então isso acabou impulsionando a utilização cada vez mais desses serviços. Mas há outros fatores que não são tão assim legais, como é o caso da desjudicialização, ou seja, serviços que antes eram feitos só através do setor jurídico acabaram passando agora para os cartórios. Isso acaba contribuindo também para a arrecadação deles. Um outro problema também é a questão das taxas, já que muitos cartórios acabam elevando o preço desses serviços, ou seja, dessas taxas, bem acima da inflação. Além disso, os cartórios têm muito essa questão de cobrar preços muito acima do que os seus próprios concorrentes. Então, um cartório na região do estado de São Paulo presta um serviço de um valor X, ocorre que, por exemplo, um cartório em um estado, vamos dizer assim, do Ceará, pode cobrar de 3x a mais. Então, tem essas diferenças de preços gritantes, que isso contribui também para esse grande volume de dinheiro que a gente acabou de falar no começo do vídeo. Eduardo, mas como que isso de fato então se traduz em uma baixa produtividade para a nossa economia? Bom, começando na questão da burocracia. Você aí que está assistindo esse vídeo já muito provavelmente deve ter entrado em um cartório e sabe bem a burocracia que existe ali. Em muitos casos, a gente para fazer um determinado tipo de ação, né, ou vai, por exemplo, registrar um imóvel
ou vai até mesmo abrir uma empresa, você precisa de 2, 3 ou até mais procedimentos. E isso acaba tomando tempo e também aumento de custos, já que quanto mais etapas, mais o custo sobe, e também esse custo também é deduzido em outros fatores, né? Por exemplo, você tem que ter um deslocamento de um local para o outro, você tem que contratar às vezes pessoas para estarem fazendo esse tipo de serviço, porque às vezes você não tem tempo. Então isso acaba contribuindo no que a gente chama de custo Brasil. Além do mais, também a questão do monopólio territorial, já que você acaba sendo obrigado a ir naquele cartório onde você está localizado. Então você não pode, por exemplo, ir um cartório de uma outra cidade para resolver um problema de sua própria cidade. Um exemplo disso, de que traz um certo tipo de problema, é que às vezes um serviço e um cartório que é mais barato em uma outra cidade você não pode utilizar, porque por lei você tem que utilizar daquele cartório onde você está localizado. Fora também a falta de concorrência, já que os cartórios têm essa questão de, apesar de ter a denominação do governo para você atuar como, né, um titular de um cartório, você acaba não tendo concorrente. Então isso faz com que não tenha assim uma competitividade dentro do próprio setor, fazendo com que não tenha eficiência, e que essa falta de eficiência, esses competidores não buscam ser o mais produtivo possível. Então tudo isso acaba gerando problemas para a nossa economia, tanto no setor imobiliário, quanto no setor empresarial e também em outros setores que precisam passar pelos cartórios, pelos custos que os cartórios embutem nas nossas atividades, e também pelos tempos que a gente gasta, e isso acaba então afetando a produtividade. Mas tem sim soluções, e a gente pode ver o exemplo aí de dois países, um país, vamos dizer assim, considerado até desenvolvido, e outro nem tão desenvolvido assim. No caso de um país mais desenvolvido é o caso da Estônia, já que eles têm uma certa cédula, e essa cédula tem RG, tem carteira de motorista, tem outros documentos embutidos ali, até mesmo formas de pagamento, e isso é utilizado através de uma rede qual eles chamam de X-Road, que permite o compartilhamento seguro entre várias instituições. Então eles acabam acessando esses dados, várias instituições, já que eles estão ali embutidos em uma única plataforma. E o caso de um país não tão desenvolvido é a utilização que foi feita na Índia. Existe uma identidade chamada Aadhaar, acho que é assim que se pronuncia, e lá eles conseguiram fazer assim a junção também de vários documentos e uma única cédula. Isso acabou facilitando também a distribuição de serviços sociais. Pessoas que antigamente conseguiam dar o migué, agora com esse tipo de, vamos dizer assim, de metodologia, com esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, melhor, eles acabam distribuindo os recursos sociais de maneira mais eficiente para aqueles que mais precisam. Então sim, realmente é uma coisa que tem solução. O que falta realmente é uma certa boa vontade, até mesmo do setor público, em poder reconhecer os trabalhos que foram feitos, tanto no caso aqui, como a gente viu, de um país desenvolvido, que é o caso da Estônia, e o de um país não tão desenvolvido, que é no caso da Índia. São exemplos de sociedades diferentes, mas que através da digitalização conseguiram aí, vamos dizer assim, melhorar os serviços prestados. Então isso faz com que a produtividade também da economia melhore. Lógico que a digitalização ela não é a bala de prata para o aumento da produtividade na economia de um país, mas ela interfere sim, pelo menos em alguns setores. E no caso aqui de muitas empresas acabam se beneficiando porque os processos são mais rápidos, os gastos são menores, né, para com que
você consiga colocar uma empresa rodando, e também em outros setores e até mesmo para a própria população que precisa de mais agilidade e também de uma menor custo para estarem resolvendo seus próprios problemas. Portanto, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te aguardo então no próximo episódio aqui no Dose Econômica. Um grande abraço. Tchau, tchau.